Fala pessoal, tudo bem? Vamos à resolução de mais uma questão da provinha do Enem, questão modelo nível A. Então, nessa questão 32, ela traz o seguinte, né? Foi uma questão que apareceu no Enem em 2017, tratando sobre o assunto lei dos cossenos. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe, no momento, de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso, de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C, e a ponta do grafite está representada pelo ponto B. A cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme a figura. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação de acordo com os dados. Então, ali temos os tipos de material, de 1 a 5, né, e os intervalos do raio. Considere o 0,7 com aproximação para a raiz de 3. O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será letra A1, letra B2, letra C3, letra D4 ou letra E5. Bom, a ideia é o seguinte, ó, ele falou que o comprimento de cada haste é de 10 centímetros. Então, eu tenho aqui 10 centímetros e 10 centímetros, ok? Aqui nós temos o raio, nós temos que descobrir esse valor aqui. Imagine que esse ponto A ele estivesse aqui, ó, tá certo? Porque aí nós temos o triângulo ABC, ok? Bom, toda vez, né, que ele fornecer um ângulo, toda vez que você tiver um caso de um triângulo em que ele forneceu um ângulo e dois lados desse triângulo e pedir o terceiro, você está diante de uma lei dos cossenos, tá certo? Guilherme, como que eu calculo essa lei dos cossenos? Eu vou mostrar uma situação aqui. Imagine que aqui nós temos o triângulo, tá? E aqui eu vou chamar de ângulo alfa. Vamos supor que eu quero calcular o lado A. Eu conheço o lado B e o lado C. Então, como que vai ficar? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno daquele alfa, tá certo? Então, vamos aplicar essa mesma relação para esse caso aqui do compasso. Então, veja só, eu quero descobrir o raio. Então, ele vai ficar R ao quadrado é igual a quem? 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 10 vezes o cosseno de quem? De 120 graus. Então, a gente dá uma pausa aqui para a gente calcular esse cosseno de 120. Pô, Guilherme, ele não forneceu o cosseno de 120. Real, ele não forneceu. Então, você precisava conhecer pelo menos os ângulos notáveis, né? Então, olha só, esse cosseno de 120, se a gente fizer a redução ao primeiro quadrante, de 120 para 180 falta quanto? Pô, Guilherme, falta 60. Então, esse cosseno de 120 é a mesma coisa do cosseno de quanto? Cosseno de 60. Só que veja só, 120 é o número que está entre 90 e 180. E a quadrante do cosseno, quando a gente analisa o gráfico, né, da função cosseno, de 90 a 180, os valores do cosseno são negativos, ok? Então, o cosseno de 120, portanto, é igual a quem? Menos o cosseno de 60. Então, nós vamos fazer essa substituição. Então, olha só, quanto que é o raio? R ao quadrado. Então, 10 ao quadrado vai dar 100, 10 ao quadrado 100, menos 2 vezes 10 vezes 10, 100. Qual é o cosseno de 120? É menos o cosseno de 60. E quanto que é o cosseno de 60? Menos meio. Ok? Então, ó, posso cortar aqui, aqui. Então, quanto que é meu raio? R ao quadrado, 10 mais 10. 100 mais 100, 200. Menos com menos vai dar mais. Mais quem? 100. Então, quanto que é meu raio? Pronto, meu raio vai ser a raiz de 300. Guilherme, mas e agora? Como é que eu vou calcular essa raiz quadrada de 300? Bom, nesse caso aqui, talvez se você fatorar, facilita, tá?
Mas eu vou utilizar uma expressãozinha que é bem interessante para a gente calcular a raiz quadrada de número que não é exato. A gente sabe que a raiz quadrada de 300 não é exata. Então, qual é essa formulinha, Guilherme? Essa quadrada de n é igual a n mais q sobre 2 vezes a raiz quadrada de q. Tá certo? Então, essa formulinha, ela permite você calcular o valor da raiz quadrada não exata com até uma casa decimal de acerto, tá? Então, ó, se a gente comparar, o n vai ser o 300. Guilherme, e o q? O q é o número mais próximo que eu tenho raiz quadrada exata. Então, por exemplo, eu quero calcular a raiz quadrada de 300. Então, como é que vai ficar? 300 é igual, o n vale 300. 300. Qual o número que tem a raiz quadrada exata mais próxima de 300? É o 289, certo? E o 289, ele tem quanto de raiz quadrada exata? Bom, 289 é um quadrado perfeito. Então, vale quanto? 289, ó, vou colocar aqui. Qual a raiz quadrada de 289, Guilherme? Pronto, a raiz quadrada de 289 é 17. Então, nós vamos ter isso aqui, ó, sobre 2 vezes 17. 300 mais 289, 589. 589 dividido por quanto? Por 34. Então, vamos fazer essa divisão no cantinho. Ó. Vou fazer ela aqui. 589 dividido por 34 vai dar 1. Então, 34. Então, está sobrando quanto aqui? Ó? 4, 2. Então, 24. Abaixo 9. Então, ficou 249. Vamos fazer aqui, ó. 34 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Vai 4. 21 com 4 que foi? 25. Né? Então, deixa eu ver aqui. 49, 21, 25. Então, 17 passa. Vamos por 16. Ó. 37, ou 37, 34, gente, perdão. 34 vezes 9 vai dar 28, vai 2. 21, 23, ó, 238. Então, seria por 2, 238. Então, aqui daria 11, tá certo? Então, beleza, Guilherme. Então, aqui já foi 17, 11, pronto. Então, dá para ir por 3, né? Que vai dar quanto? Vai dar 102. Então, vai sobrar 8. Então, essa raiz aqui, ela vale 17,3 aproximadamente. Então, o meu raio, portanto, ele vale aproximadamente 17,3. E 17,3 é um valor que está entre 15 e 21. Ó. 15 e 21, tá certo? Então, portanto, deve ser escolhido o material 4, letra D. Espero que tenha ficado claro, gente. Um forte abraço. Valeu. Questão lindíssima do Enem, tá? E espero que vocês tenham compreendido aí essa expressãozinha, né? Que é muito útil para você calcular aí uma raiz quadrada não exata com uma boa aproximação. Valeu!